E aí, passa a visão. E aí, moleque zica, e aí, moleque? Fala galera, tudo na paz? No Passa a Visão de hoje, você vai acompanhar a entrevista que tive com Jô Silva, conhecido artisticamente como o Jô. Nesse bate-papo super cheio de ideias massa, podemos conversar sobre sua carreira, o apagamento institucional e políticas públicas para a área cultural. Se eu fosse você, pegava agora o fone de ouvido e um capacete, Aí, pega. porque tem muita pedrada nessa edição. Primeiramente, obrigado novamente pelo convite. E, assim, eu comecei a escrever já na escola mesmo, no ensino médio, do fundamental para o ensino médio. Sempre gostei de poesia e escrevi algumas poesias, mas do tipo assim, coisa para mim. Nunca fui de mostrar a ninguém, sempre foi uma coisa para mim. E fui ganhando gosto. O mais engraçado de tudo é que eu gostava da poesia, mas não gostava de ler livro. Eu gostava de escrever os meus pensamentos, minhas poesias, a maneira que eu pensava, que eu sentia as coisas, eu ia escrevendo, mas eu não gostava de ler livros. E aí, quando foi para o ensino médio, um professor no ensino médio ouviu falar que eu escrevia poesia, e aí me incentivou a ler alguns livros que ele me indicou na época. E aí, meio contra a vontade, acabei lendo os livros, acabei gostando. Com um tempo depois, acabei me adaptando ao gosto do livro. Em 2007 para 2008, eu fui morar no Rio de Janeiro. E aí, pelo gosto pela música, eu comecei a resolver que eu ia escrever. Eu ia transformar aquelas poesias em música. E na época a música que mais se ouvia, quer dizer, né, da minha parte era rap. Eu gostava muito do ritmo do rap, porque ele misturava a linguagem que eu falava com a música, entendeu? E aí foi quando tudo meio que começou, meio que uma coisa foi se encaixando na outra, foi conectando-se à outra. E foi aí que eu comecei a decidir em 2007 para 2008 a escrever rap, mas não levar a sério nada, eu só escrevia para mim. Eu comecei a só querer levar a sério mesmo em 2016. Foi quando eu decidi que eu ia levar isso a sério, a fazer rap de verdade. Massa. Quando eu fui para o Rio, na época eu já estava já mais adolescente, com 18 para 20 anos, eu já tinha visto alguma coisa aqui dentro do bairro, alguns eventos feitos dentro do bairro, que pelo grupo Agregados, entendeu? Mas até então aquilo era só uma apresentação para mim de alguns caras que faziam rap e tudo, que era interessante, chamou muito minha atenção, mas naquela época eu gostava muito do rock, era muito roqueiro. E quando eu fui para o Rio de Janeiro, devido ao baile funk ser cultural e faz quase a mesma linguagem do rap, eu percebi que tinha alguma coisa a ver, tá entendendo? Uhum. Porque era totalmente cultural ali, você ouvir uma batida em cima de uma linguagem rimada, tá entendendo? E ali era cultural se ouvir aquilo. Era muito do ambiente ali se ouvir muito rap ou muito funk, tanto São Paulo quanto Rio de Janeiro. E foi aí que eu comecei a perceber que eu gostava daquilo. No início, quando eu comecei a escrever rap, como eu cresci num lar de gente evangélica, acabei crescendo com esses princípios e tudo mais, eu decidi que eu queria escrever uma letra voltada para uma ideia de libertação. Mas que tipo de libertação? Eu queria fazer meio que como se fosse um rap gospel, mas não nessa temática como faziam na época, que só falava
de cruz, de Jesus e não sei o quê. Eu queria falar uma temática de liberdade, de mente, de dar uma visão para as pessoas que até então achavam que o conhecimento não tinha o poder de libertar, entendeu? E a maioria do conhecimento que eu colocava, né, nas minhas letras era exatamente questionando, às vezes, o lado emocional, questionando, às vezes, a vivência, pondo em questão e pondo em dúvida a maneira como muitos viviam, muitos pensavam. E daí, com um tempo um pouquinho mais na frente, com outro pensamento, com a outra visão, eu queria poder falar coisas que no rap gospel não me permitia. E aí foi quando eu decidi tomar pelo lado de fazer um rap mais secular, como a gente chama, fora da religião, fora do rap gospel. Eu queria fazer mais uma ideia onde eu pudesse contestar o governo, onde eu pudesse contestar o sistema, onde eu pudesse expressar mais as minhas opiniões. E Temáticas foi mais aí que... sociais, né? Exato, entendeu? Exato. E aí, já um pouquinho mais para o lado de 2017, foi quando eu comecei a perceber isso, entendeu? Que muita coisa que estava acontecendo, eu percebi que quando eu falava no meu rap, na questão fora do gospel, era meio que não aceito, não que ninguém me impedia de fazer, mas do tipo assim, existiam algumas palavras que não era bem aceita, como algumas palavras de palavrão mesmo, sabe? Xingamento contra o governo, contra o sistema, mas isso porque era um momento, era aquilo que eu estava sentindo, então eu queria expressar daquela maneira. Eu não queria que ninguém me limitasse a esse tipo de pensamento, entendeu? Então, eu decidi meio que sair para não me limitar a uma questão religiosa, nem inferir os princípios de ninguém. Eu queria fazer aquilo que eu sentia e estava livre para fazer. E queria fazer daquela maneira. Você conhece o Blackout? Já ouviu falar sobre ele? Já fez algum tipo de leitura? Conhecer a história a fundo dele eu não conheço, certo? Até porque esse é um dos pontos triste daquela época. Por mais poeta e artístico como ele foi, toda a arte que ele podia expressar não tem registro. E do pouco que eu sei da história dele, que ele era um poeta contracultural, ele gostava de expressar a sua poesia aos quatro ventos, independente de classe social, credo ou qualquer coisa. Mas, infelizmente, ele tinha, até onde eu soube, uma dificuldade intelectual de se adaptar socialmente. E aí muita gente, por conta disso, tirava ele como louco, que as coisas que ele falava era loucura, era como louco. Ele não era visto como um poeta, era visto mais como uma pessoa que falava aos quatro cantos do vento o que pensava. E não é verdade. E algumas pessoas que tentaram ajudar e tentaram registrar esses pensamentos em palavras, quando tentaram expressar no papel, não tiveram a oportunidade de fazer isso de forma ampla como a gente tem hoje, sabe? De todas as formas, por livro, revista, redes sociais, até pelo celular a gente consegue se expressar hoje, entendeu? E naquela época não tinha até então essa amplitude de você se conectar com as pessoas além daquilo que as pessoas estavam ali vendo você. Ou gravavam você, como eu vi uma gravação dele na capitania, ele fazendo uma poesia sobre a liberdade, que a liberdade está lá fora, a liberdade está aqui dentro.
E no final ele diz, e a moderna vida pergunta o que é a liberdade, e ele diz, procure no dicionário. É foda. Então, tipo assim, às vezes É, as pessoas viam isso como errado, sabe? Isso é triste. eu vi esse vídeo também e observei quanto, se ele tivesse nascido hoje, ele seria considerado altamente performático, seria Com um, certeza. saca? Porque o que Ele ele teria fazia mais, naquele pronto, tempo era performance, tá ligado? é isso, ele teria mais reconhecimento. Uhum, Ele teria mais reconhecimento. O que me deixa, voltando para essa ideia do triste, só para colocar no contexto, o que me deixa triste porque hoje a gente tem a possibilidade, sabe, de, como eu disse, através de um celular, se expressar, falar o que pensa, através de uma foto, de uma tela, de uma música, de uma dança, de uma escrita, expressar e deixar aquilo registrado, uhum. sabe? Registrar de alguma forma. E vai estar lá registrado para sempre, tá entendendo? E ele não teve essa possibilidade de fazer isso. Voltando para a ideia da tristeza, que só depois que você morre, parece que as pessoas reconhecem o quem você era, ou o artista que você era, ou o valor que você tinha para sua arte, ou para a arte no total, entendeu? Sim. E eu não queria que isso um dia acontecesse comigo, tá entendendo? Entendo Então, do tipo totalmente. assim, a minha arte, eu não me baseio, o que eu faço porque eu amo minha arte. Eu não faço só pela questão da grana, apesar que a grana é essencial, é óbvio, isso eu não vou negar, mas eu faço arte porque eu amo minha arte, entendeu? Eu não Uhum. faço arte para ganhar seguidores, eu não faço arte para ganhar fama. Isso aí é consequência do meu trabalho. Isso vai ser consequência. Quem vai decidir isso é o público, não eu. Tá entendendo? Uhum. Então, do tipo assim, eu tenho esse pensamento de eternizar a minha arte muito além do que as pessoas querem ou pensam. Tá entendendo? Do Uhum. rótulo. Então, do tipo, eu acho que o que faltou para ele foi ter nascido nessa época de hoje. Eu acho que se ele tivesse nascido nessa época de hoje, ele teria sido mais entendido. Conversando com algumas pessoas aqui do bairro mesmo que tiveram contato com ele, parece que estão falando de outra pessoa, assim, sabe? Uhum. Eu li uma entrevista que ele deu para um amigo dele, que é um repórter, e essa revista, essa reportagem, no caso, ficou registrada num livro, que inclusive foi muito difícil de encontrar. E, É o cara, Duas Cabeças? É o Duas Cabeças, não, não? não. É um livro que tem várias, é uma coletânea de várias reportagens com Ah, personalidades de Natal, sim. Sim. o Spleen de Natal. Cara, o depoimento dele é altamente lúcido, sabe? Não, eu Inclusive, acredito. Eu acredito. falando sobre questões de violência, abusos policiais, e o quanto ele fala, eu vejo até como uma pessoa altamente depressiva, assim, pela coisa que ele falou, sabe? Tipo, de se Sim. sentir um nada aqui. Ele falava que Natal era uma cidade muito tóxica. É altamente atual. Tudo que ele fala é o que qualquer pessoa É, de hoje em dia poderia falar. quem vive hoje sabe que as pessoas não querem ver você melhor do que elas. Ela quer ver você bem, mas não melhor do que ela. Então, se você faz algo que vai além do que ela faz, você meio que começa a ser taxado de qualquer coisa só para tirar o foco da sua arte, entendeu? Eu gostaria justamente de perguntar, também já entrando nessa questão do meio e tal, como você interpreta o fato do poeta ser pouco conhecido na comunidade, aqui, né, no caso, na comunidade de Meloíra? É aquilo
que eu disse logo no início. Assim, É uma questão... se eu puder complementar um pouco a pergunta, Uhum. é que, tipo, quando eu falo pouco conhecido, tipo, eu já cheguei em várias pessoas que perguntei, você conheceu o Blackout? E muitas pessoas chegaram a conhecer. Como o Blackout, o cara que fazia bico, consertava energia, Não como Blackout, poeta. sempre falando Blackout e vivia bêbado, esse tipo de coisa, saca? Nunca Sim. como, tipo, o cara escrevia. Apesar de que há relatos de que ele chegou, quando produziu Duas Cabeças, ele chegou a distribuir aqui na comunidade. O folhetim dele. Sim. E, tipo, Uhum. isso não é contado pelo próprio bairro. Há sempre essa visão Sim, de, tipo, o cara alcoólatra, que sim, era doido, saca? sim, sei. Assim, como eu disse logo no início, o pouco da história que eu conheço do Blackout foi mais por leitura mesmo, do tipo assim, o que eu fiz, a pesquisa que eu fiz algum tempo atrás, entendeu? Muito antes de você falar comigo, foi tentar meio que dar a história dele, que ele era um poeta, essa parte do poeta, foi isso que eu tentei me basear, entendeu? No Uhum. poeta. A história secular de vida dele, pouco eu conheço, até porque na época, é, quando ele era, né, no caso, desenvolvia sua arte, eu era criança, bem dizer. Ele morreu em 99, eu acho que eu tinha 13 para 14 anos, se eu não me engano. Eu não tinha toda essa visão que eu tenho hoje, entendeu? Uhum. Até porque a gente vivia em uma época completamente diferente. Então, hoje eu tento absorver mais um pouco do passado para trazer para o meu presente. E ele é quase um espelho do que eu não quero que aconteça comigo, nem com nenhum artista. E eu não digo só do bairro de Mãe Luísa, entendeu? Uhum. Esse tipo de invisibilidade, Totalmente. sabe? De você reconhecer o artista como definiram ele, rotulando ele por N outras coisas, mas não como um artista. Uhum. Como isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você, entendeu? Sim, sim. Infelizmente. Só que a única coisa que a gente tem hoje a nosso favor é exatamente isso, o poder de se comunicar através da internet, através de redes sociais, que está lá registrada a nossa arte. Então não tem como ninguém negar que a gente era um artista. Você me entende? Uhum. Ninguém vai poder negar que a gente não era um artista, ninguém vai poder apagar suas telas. Tá entendendo? Porque está registrada. Tá entendendo? Por foto, por vídeo, por tudo. Sim. Então não tem como negar, tá entendendo? O que não foi o caso dele, Sim. tá entendendo? Então por isso que as pessoas deixam ele meio que no esquecimento, porque não tem registro para confirmar aquilo que a gente, às vezes, quando a gente diz, não, mas Blackout era um poeta, sim, mas cadê? Onde é que Uhum. ele fala? Aí a pessoa vai dizer, não, mas ele falava algumas poesias e tudo, mas cadê? Tem algum livro dele escrito? Tem algum registro de vídeo dele? Ah, tem o da capitania. E qual é o outro? Quem reconhece ele como poeta à rua? Sim. E os outros poetas reconhecem ele como um poeta mesmo? Até os contemporâneos de hoje reconhecem ele como um poeta, Exatamente. sabe? Porque eu acho que se tem alguém que poderia levantar essa bandeira do nome, seriam as próprias pessoas que viveram na época com ele, sabe? Os próprios poetas que viveram na mesma época dele, que foram contemporâneos dele, poderiam vir a público e dizer, não, ele era um poeta assim, assim, assado, e dizer, ó, eu tenho escritos da poesia dele aqui, vamos registrar para as pessoas e dar para as pessoas dentro de Natal para reconhecer o poeta Blackout. E não fazem isso. Não fazem. É uma questão de invisibilizar mesmo, né? Exato, Dá para exato. observar
praticamente muita gente daquela época que, por exemplo, quando eu estava começando o início da pesquisa, eu cheguei em muitas pessoas contemporâneas deles que se diziam amigos e tal, e muitos não sabiam nem falar quem era ele, tipo, chegavam para mim dizendo que era amigo, mas na realidade apenas teve contato, tipo, uma vez na vida. E justamente entrando na questão que você falou muito, que não queria ser lembrado como o Blackout é lembrado atualmente, né, no quesito artístico. E justamente eu queria fazer essa pergunta: como você enxerga o olhar da comunidade sobre suas obras e sua expressão artística? Eu sei que a minha arte dentro do bairro ela é bem recebida. Graças a Deus, eu achava que ia ser até um pouco difícil a aceitação do pessoal em relação à minha arte, mas graças a Deus a minha arte é bem recebida aqui dentro do bairro e até fora dele, sabe? Não tenho problema quanto a isso do reconhecimento da minha arte dentro da minha comunidade, não. Até porque, tanto dentro, como eu disse, tanto dentro quanto fora da minha comunidade, o espaço que eu ganhei, o espaço que eu consegui fazer na minha arte e levando a minha arte, abriu muitas portas, certo? E me deu a possibilidade de falar com muita gente hoje mesmo da arte, de modo geral, de igual para igual, sabe? As pessoas quando me veem têm esse respeito de reconhecer a minha arte, tanto de forma musical quanto de forma visual, e sabe que eu sou aberto a qualquer assunto, e é isso. Eu não tenho o que dizer em relação à minha comunidade aceitar a minha arte, não. Como você divulga suas obras? Que tipo de plataformas você utiliza atualmente? E se Sim. mudou muito, tipo, de 3, 4, 5 anos atrás para atualmente? Com certeza. Muitas plataformas que logo no início, quando eu comecei a fazer arte, a fazer rap, não existia, ajudaram muito. Então, plataformas como o Deezer, Spotify, Music, SoundCloud, todas as plataformas musicais e de vídeo como o YouTube me ajudam, principalmente o Instagram, quando eu tento fazer alguma gravação de algum vídeo, que eu estou lançando alguma música nova, eu sempre uso o meu Instagram, as minhas redes sociais para divulgar. E, assim, é a forma que eu consigo divulgar minha arte. Boa parte das minhas músicas estão no YouTube. Quem quiser procurar, só ir lá no canal do Jó, coloca o Jó lá e vai aparecer vários clipes, videoclipe. Tem uma playlist que eu fiz uma lista de vários clipes, de vários artistas daqui de Natal, de vários nomes. Tem alguns antigos, tem outros atualizados, mas eu vou tentar atualizar mais essa lista, porque tem muita coisa nova. Eu tento trazer com que essa nova geração que venha depois de mim, entendeu? Ela apareça. Apesar que eu não sou um cara velho no meio do rap, eu não sou. Mas, assim, eu já tenho uma caminhada onde graças a Deus, esse reconhecimento, ele me abriu essas portas para essa nova geração que está chegando, entendeu? Então, do tipo, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que na época, quando eu já fazia rap, apareceu, que foi a Ori, sabe? E quando eu vi Ori na época, ele me mostrou a arte dele na época, eu pirei, eu achei ele muito talentoso. E aí foi quando eu trouxe para perto de mim, levei para o estúdio onde eu gravava com meu amigo. E aí, a partir daí, meu amigo viu também que era bom e deu uma oportunidade de gravar algumas coisas para ele.
e ele ganhou o espaço dele. Hoje ele está aí, entendeu? Fazendo o nome dele, não por conta do Jó, por conta do talento dele, mas, assim, de ter essa visão de ver um artista e reconhecer o quanto ele é bom e poder dar essa possibilidade, poder dar essa chance de começo, se eu puder fazer, eu vou fazer. Eu não tenho problema nenhum. E isso é Entendeu? importante, né, para quem está começando, ter ter esse tipo de suporte. Porque muitos chegam, independente da expressão artística, a desistir por falta desse apoio, né? Da minha parte, assim, não tem problema nenhum de ver alguém fazendo a mesma coisa do que eu, ou até melhor do que eu, entendeu? Até porque, como vivendo e aprendendo, eu aprendi que líder faz líder, mas você melhora a pessoa. Quando você ensina alguém, você não faz só para que ela seja igual a você, você faz para que ela vá além do que ela é capaz de ir, entendeu? Uhum. É isso. Muito bacana, muito bacana. E justamente sobre essa questão de rede de apoio, você acredita que teve essa rede de apoio no seu início? Assim, depende da rede de apoio que você coloca. Como a rede de apoio seria o quê? De outras pessoas? De ter essas outras pessoas, como você faz atualmente? Que chegue, olhe e diga, esse cara é bom, vou chamar ele para gravar. No meu início, uma pessoa que me deu, vamos dizer, aquele meio que empurrão, sabe? De dizer, vai, tu é bom, foi o DJ Samir. Uhum. Eu me lembro até hoje que meu primeiro evento, assim, para um público que entendia de música, de rap, de arte, de tudo, foi no Beco da Lama, e quem me levou foi o DJ Samir, sabe? Eu mostrei minha arte para ele, e no final ele perguntou o que eu queria. Eu só disse que eu queria saber se eu era bom naquilo. E ele disse, não, vai na fé que tu é bom. E aí ele disse, vai ter um evento no Beco da Lama, e se tu quiser participar, tu manda um som lá para divulgar teu trabalho. E eu, beleza, fui lá e divulguei meu trabalho, e a partir daí as pessoas que estavam lá meio que deu aquela olhada meio que diferente para mim, e perceberam que tinha algo diferente naquele boy ali que poderia ser interessante alguém ajudar. E aí foi quando eu fui conhecendo algumas pessoas, se conectando com algumas pessoas no meio e tudo, que me ajudaram muito e até hoje me ajuda para chegar onde eu estou. Mas, assim, se for falar uma questão politicamente de apoio cultural, não. Eu tive apoio cultural, sim, mas de quem fazia a mesma arte que eu, entendeu? Uhum. Sabe? E que não tinha esse poder aquisitivo de como muitos têm e não fazem, pela cultura. Uhum. É isso. Entendo totalmente, né? Até mesmo por ser uma arte de origem periférica, negra, é muito difícil criar, principalmente por parte dos governantes, algum tipo de iniciativa voltada, né? Se não for uma pessoa que da periferia, de preferência, e que dê uma olhada para esse quesito, muito difícil. E mesmo assim, a verba acaba sendo pouquíssima, né? É isso mesmo, também é uma questão cultural e política. Nunca que um governo que tem o controle vai querer ter uma minoria, que não é a minoria, é a maioria, tendo o conhecimento e o entendimento do que eles fazem e questionar eles. Dá o poder do conhecimento de questioná-los. Então, eles não vão fazer isso. Por isso que a nossa arte é meio que marginalizada. A gente vive à margem porque a gente questiona exatamente tudo o que eles fazem, entendeu? Por mais que tenha uma contracultura, mas tem pessoas como eu que ainda sempre vai questionar o que eles fazem. Isso nunca é interessante. Isso nunca é visto com bons olhos.
É verdade, entendeu? é verdade. É uma forma de rebelião também, né? Exato, exato. Eu observo isso muito forte, enquanto as culturas que nascem na periferia sofrem esse tipo de apagamento justamente porque é uma forma de disseminar a autoestima. E justamente nesse quesito, como você sente essa forma de apagamento? Você falou que sente essa valorização por parte da comunidade, né? Sim, Esse reconhecimento, isso é sim. muito bom. Mas você acredita que, por causa desse sistema, sente fortemente ou sente minimamente esse tipo de apagamento? Atualmente, eu digo de alguns anos para cá, eu fico feliz porque a nossa cultura, que foi tanto discriminada, e eu digo não só na questão musical, que a música, o rap em si, ele ganhou uma visibilidade que o forró há anos atrás tinha ganhado, sabe? Hoje o rap, hoje o hip hop, a nossa cultura, ela emprega, ela tem um poder de empregar muita gente e ela emprega muita gente. E eu digo em vários sentidos, roupa, filmagem, audiovisuais, em várias áreas, sabe? Em várias áreas. E a gente conseguiu chegar em muito canto que até então a gente não conseguia nem passar nem na calçada, sabe? Nem na calçada a gente conseguiria. Mas isso eu falo de modo geral, mas voltando para aqui, para dentro de Natal, para nossa região, isso nunca vai se tornar cultural. Mas por quê? Porque eles não querem, tá entendendo? Eles não querem. Porque se eles quisessem, eles teriam o poder de fazer, nem que seja mensalmente, em cada zona de Natal, um workshop voltado para hip hop, para a cultura hip hop num todo. Por exemplo, se eles quisessem, com música, arte, grafite, sabe? Falar sobre poesia, tá entendendo? Uhum. Como o poeta Sérgio Vaz, ele fala, todo mundo gosta de poesia, até quem nunca escutou poesia gosta de poesia. E aí ele cita, voltando para esse pensamento, ele cita que uma vez ele entrou na FEBEM, se eu não me engano, e aí ele perguntou para os meninos lá, que claro, naquela situação, porque tinha cometido algum erro, e aí ele olhou para muitos deles e perguntou, quem de vocês gosta de poesia? E aí muitos deles, vixe, qual é poesia? Quem é que gosta de poesia? Achava que aquela era coisa de, sei lá, não era uma coisa masculina, tá entendendo? Falar de poesia. Aí ele foi e citou uma música do Racionais. Não me lembro qual foi a música do Racionais que ele falou. Ele começou a cantar a música do Racionais. E ele disse, você gosta disso aqui? E começou a falar, rimar a música do Racionais. Aí todo mundo fez aquela festa, claro, todo mundo gosta. E ele disse, isso é poesia. Isso aqui é poesia. E eles ficaram meio que, sabe, foi quando uma luz meio clareou a escuridão deles, e eles entenderam que a música do Racionais que eles tanto escutam era poesia, era arte. Porque foi isso que ele perguntou. Quantos de vocês gostam de poesia ou arte aqui? E eles, nenhum levantava a mão. Mas quando ele mostrou Racionais, todo mundo levantou a mão e reconheceu que amava a arte, que gostava da poesia. Então, infelizmente, é como eu disse a você, voltando para o nosso estado, a única coisa que falta e que deveria existir culturalmente era apoio à cultura. E quando eu digo a cultura, é exatamente essa cultura do qual a gente está falando, essa cultura marginal,
A cultura lá do Edgar Borges, de levar para a rua pensamento e expressar tudo que sente ou que vive de forma sincera e verdadeira, sem poder, sem amarra, sem poder ter ninguém impedindo de falar o que pensa. Mas isso eles não querem. Isso eles não vão fazer nunca. Eles vão fazer sim, quando chegar a época de política, ou quando querem fazer alguma propaganda para chamar a atenção, politicamente falando. Por exemplo, quando chega o Natal, que eles armam os palcos em todos os cantos de Natal, e se você já foi na Zona Norte, faz aquele evento lá de rap, que é exclusivamente só naquele local, que poderia ser em todas as zonas de Natal, cada ano. Mas eu não sei porquê, parece que só fazem ali. Até hoje eu nunca entendi o porquê só fazem ali. Certo? Quando tem vários locais dentro de Natal e vários locais dentro de periferia, dentro de outros bairros, que poderia ser feito aquele evento. Mas não. Tá entendendo? E a questão da valorização dos artistas em si. Nunca um artista... eu tiro porque eu já passei por isso, do valor. Vai pagar um cachê pra gente, eles confirmam o valor do cachê, mas quando vai pagar o cachê, é daqui a 6 meses, 7 meses, sabe? Algo que não acontece com artistas quando eles trazem Margareth Menezes no carnaval, ou seja lá quem no carnaval, para vir tocar aqui. Eles pagam na hora, pagam até milhões, mas para nós não. Para nós eles deixam a gente 8 meses esperando para receber o cachê. Eu já passei por isso, eu falo isso pessoalmente porque eu já passei por isso. Esse é o reconhecimento que eles nos dão, da invisibilidade, igual eles fizeram e até hoje fazem. Como eles fizeram antigamente com Edgar Borges, eles fazem com nós também. E é incrível você falar disso porque entra muito na questão não só de marginalização, né, do artista periférico e da cultura periférica, como também da nossa cultura aqui no estado, da valorização do que vem de fora, né? Exato. Cara, assim, o nosso, eu não digo só o nosso estado, mas voltando para nós aqui, o nosso bairro, ele tem tanta cultura e tanto artistas que deveriam ser reconhecidos e valorizados, sabe? Eu já fiz eventos aqui dentro de Mãe Luísa. Fiz um evento aqui, eu não me lembro qual foi o evento que eu fiz. Mariano trouxe a banda dele, e eu dei toda a estrutura para ele fazer. E foi uma coisa linda, porque Mariano, com a banda dele, com a Rabeca, com tudo, toda aquela estrutura, ele fez um show incrível. Nunca tinha ouvido uma Rabeca com a zabumba, com um triângulo, sabe, sendo tocado e harmonicamente falando, e a poesia, ele recitando poesia e cantando as poesias ao mesmo tempo, sabe, as pessoas nunca tinham visto aquilo dentro de Mãe Luísa, e aquilo aconteceu aqui, eu tenho registrado isso, sabe, então, tem você, tem Marcelo Bob, tem Shampoo, tem Ori, tem tantos artistas aqui dentro do nosso bairro, tem o projeto do Ventura, tá entendendo? Com vários surfistas aqui que já saíram até daqui para fora para representar o nosso estado. Então, do tipo assim, se eles tivessem o interesse de valorizar, sabe? A gente estava muito além do que eles imaginam. Mas aí é uma questão cultural, como eu falei. Dar conhecimento e dar poder não é do interesse deles. Sim. Não é. E nunca vai ser. Eles dão migalhas. É o que eu chamo, migalhas de alguma representatividade. Mas eu sempre vou tomar isso para mim, que a minha representatividade como artista, como negro, como pessoa, vai ser eu que vou levar essa bandeira. Se alguém quiser vir comigo, beleza. Se não, eu carrego ela sozinho e vou até o fim.
E não tenho problema nenhum de ser reconhecido, vivo ou não. Se morto eu for reconhecido, amém, melhor ainda. Mas que pelo menos eu fui reconhecido, mas não gostaria, não vou mentir que eu gostaria. Eu gostaria de vivo, sabe? Porque eu tenho certeza que Edgar Borges, ele amaria ver o rosto dele naquela parede ali da escadaria, mas ele não pode ver, infelizmente. Eu gostaria de ver meu rosto estampado numa parede de Mãe Luísa, ou de Bob, Marcelo Bob, ou de qualquer outro artista. Mas não, eles não vão fazer isso. Eles vão fazer isso sim, quando eu morrer. E para mim isso não tem valor algum. E depois dizer que ele ajudou horrores. Isso para mim não vai ter valor algum, porque eu não vou ver, eu não vou sentir. Tá entendendo? Pode registrar isso. Para mim, se um dia eu morrer e lá na frente eles reconhecerem minha arte, para mim isso não vai ter valor algum. Porque eu não tive o prazer de ver e nem de sentir isso. Então, para mim, não significa, não tem significado. Pode ter para algumas outras pessoas, mas para mim, o artista em si, não tem. Eu olho admirado a foto dele naquela escadaria, mas eu fico pensando exatamente isso. Entendeu? É isso. Eu falo pra caramba. Não, foi tudo muito, muito imprescindível o que você falou. Eu só tenho a agradecer pelo seu depoimento, pelas suas palavras e, enfim, foi tudo muito valioso. Produzido, apresentado e editado por Jane Gomes.